Fala, amigo concurseiro, é um prazer imenso estar falando com você. Vamos trabalhar, uma legislação específica, a legislação que regulamenta o exercício das profissões, de engenheiro. Na época era engenheiro, tanto é que eu botei ementa, engenheiro, arquiteto, engenheiro agrônomo, só que mudou, e obviamente a gente sabe que os arquitetos aqui eles saíram pela lei, que é a criação do CAU, que é o Conselho Regional, Conselho Federal, que é o CAU-BR, e os CAUs, que são os conselhos regionais. Perfeito? Vamos aqui para as questões. Olha só, eu peguei algumas questões que tem aí, que você vê em determinado site, você encontra essas questões. Outras questões foram feitas, perfeito? Então, tem questões aqui inéditas e tem questões de outras bancas. Eu fiz essa mescla exatamente para vocês desenvolverem ali o estudo. Separei, assim, exatamente por tópicos, exatamente mais ou menos de acordo com o que a lei ela vai definindo ali, perfeito? Então, para ser mais didático possível para você na hora da prova, tá? Vamos lá, primeira questão aqui, ó. De acordo com a Lei Federal, 5.194, que regula o exercício das profissões de engenheiro e de engenheiro agrônomo. Interessante que algumas bancas elas botam certinho, ó, engenheiro e engenheiro agrônomo. É correto afirmar que, letra A, os profissionais habilitados na forma estabelecida nesta lei só poderão exercer a profissão após o registro no Conselho Federal. Olha, essa questão, gente, eu até brinco falando assim, essa questão ela veio, não veio com uma casca de banana, ela veio com a folha da bananeira toda, Ela veio com a bananeira toda. Por quê? Porque o registro, ele não é feito no Conselho Federal, ele é feito no Conselho Regional, onde o profissional vai exercer a atividade. Então, cuidado com isso na hora da prova. Os profissionais habilitados, na forma estabelecida nesta lei, só poderão exercer a profissão após o registro no Conselho Regional, onde exercerá as suas atividades. Letra A, então, está errada. A gente já começa com pegadinha, As bancas, elas gostam ali de trazer uma coisa bem capciosa para você. B. Aos profissionais registrados de acordo com a lei federal, será fornecida uma carteira profissional, conforme adotado pelo respectivo Conselho Regional, contendo o número de registro, a natureza do título, especializações e todos os elementos necessários à sua identificação. Vamos lá, galera. Sobre carteira profissional. Primeiramente, quem entrega a carteira profissional é o Conselho Regional. Só que quem adota o modelo, define o modelo é o Conselho Federal. Mais uma pegadinha aqui, ó. Então, aos profissionais registrados, de acordo com a lei federal, será fornecida a carteira profissional. Então, ele vai pagar uma taxa para ter direito à carteira profissional. Perfeito? E ele vai fazer isso aonde? No Conselho Regional. Só que o modelo é um modelo nacional. Esse modelo, então a questão aqui, ela veio, conforme o modelo adotado pelo respectivo Conselho Regional, não. Conforme o modelo adotado pelo Conselho Federal. Então a gente tem duas coisas na hora da prova. Primeiro, o modelo é adotado, ele é feito pelo Conselho Federal, tá? Para dar uma uniformidade, nas carteiras, perfeito? Então, a carteira do Estado do Rio de Janeiro é dessa forma, porque o Conselho Federal estipulou. O do Conselho do Espírito Santo também é dessa forma, porque foi o Conselho Federal que estipulou. Só que os conselhos regionais, eles têm a tarefa de cobrar a taxa e de entregar a carteira profissional. É essa a função do Conselho Regional, tá? Então a letra B, ela também ficou errada, gente. Que triste, Cuidado na hora da prova. E eu queria falar exatamente para você sobre esse ponto. Por quê? Porque sobre esse ponto, a gente tem um cuidado na hora da prova. A gente tem um cuidado que é o seguinte. A gente tem
as taxas, emolumentos, né, as contrapartidas, a maioria a gente vai ver que é definida pelo Conselho Regional, é paga para o Conselho Regional. E uma parte dela, uma parte do valor, que eu não vou falar porque tem questão, vai ser direcionado ao Conselho Federal, tá? E tem também data para mandar, perfeito? Até um determinado dia. Letra C. A carteira profissional substituirá o diploma, certo? Porque, gente, muito antigamente, antes de 1966, como é que era feito para demonstrar realmente que aquele profissional ele tinha a plenitude do exercício profissional, né? A palavra bonita, plenitude do exercício profissional. Como demonstrava isso? Simples, pelo fato dele estar com diploma. Mas aí, quando veio a legislação, falou assim, ó, não, gente, então calma aí, podemos separar isso. E aí, nesse caso, nessa separação, agora a gente tem uma expedição de uma carteira profissional. A gente vai ver que tem a possibilidade da carteira provisória e da carteira, né, o registro definitivo, tá? Então, vamos lá, cuidado com isso na hora da prova. A letra C está certa, substitui, tá? Tem fé pública e vale como documento de identificação. Claro, gente, vocês veem na prática, né? Como documento de identificação lá, as carteirinhas de registro, né? Por exemplo, muitos advogados só andam com a OAB. A OAB é uma carteirinha de exercício profissional e também a sua identificação, né? A expedição da carteira profissional pelo Conselho Federal será gratuita, gente. Gratuito não. Gratuito é só vacina, andar na praia, né? E aí, então não, gente. Vai ser pago uma taxa para a expedição da carteira profissional. Então, gabarito aqui, questão número 1, gabarito letra C. Beleza? Tranquilo? Maravilha? Foi? Então, vamos para a questão número 2. De acordo com a Lei Federal 5.194, que regula o exercício das profissões de engenheiro, engenheiro agrônomo, são atribuições do Conselho Federal de Engenharia e assinale a alternativa correta. Galera, aqui você tem que tomar um cuidado. Se você tiver ligado na parte dos órgãos, né, propriamente definidos ali, você já consegue matar bem essa questão. Vamos lá. Primeiro, julgar e decidir, em grau de recurso, os processos de infração à Lei Federal 5.194, enviado pelas câmaras especializadas. Vamos lá, vamos entender isso daqui. Cuidado que a gente tem uma regra, né? E tem exceção à regra. Primeiro, galera, vamos pegar aqui, por exemplo, registros e as penalidades, as infrações, né? Penalidade. Vou fazer rapidinho assim, uma característica como se fosse um organograma. Mas aqui eu não vou botar, tipo, os órgãos internos, plenário, diretoria. Não, eu só queria focar em 2 órgãos, que são, primeiro, as câmaras especializadas, tá? Câmaras especializadas. E do outro lado, as inspetorias. Perfeito? Então, de um lado, Câmara Especializada, do outro, inspetoria. Esse fiscaliza, esse, muitas das vezes, julga, né? Então, registro de penalidade, a competência, tanto é que você tem, de penalidade, você tem o artigo 71, parágrafo único. E aqui você tem, ó, primeiro, quem vai julgar são as câmaras especializadas. E cabe recurso, aí eu vou botar aqui em azulzinho, ó, cabe recurso para o Conselho Regional, respectivo, do ente, né? Que está ali a Câmara Especializada. E isso daqui é o recurso para o plenário do CREA. Beleza? Maravilha? Tá. Mas temos exceções, que eu vou falar. 2 exceções. Aqui, ó.
julgar e decidir, em grau de recurso, os processos de infração à lei federal 5.194 enviados pelas câmaras especializadas. Então, nesse caso, quem vai julgar o recurso não é o Conselho Federal, é o Conselho Regional respectivo, onde aconteceu, onde está registrado aquele profissional, né? B. Criar inspetorias e nomear inspetores especiais para maior eficiência da fiscalização. Gente, o que a gente tem aqui? A gente tem exatamente as inspetorias, né? E as inspetorias são órgãos de fiscalização do Conselho Regional. Então, quem cria o Conselho Regional, né, na atividade do Conselho Regional, é o próprio Conselho Regional, que tem autonomia para criar suas inspetorias, tá? Estou enrolando aqui porque a minha mesa não estava funcionando. Então, criar inspetorias também é função do CREA. Perfeito? Aqui, ó. Julgar em grau de recurso os processos de imposição de penalidades e multas. Em regra, CREA. Tem exceção? Tem. A letra D. Julgar em grau de recurso as infrações do Código de Ética Profissional do Engenheiro, Arquiteto, Agrônomo, elaborado por entidade de classe. Então, ó, julgar em grau de recurso as infrações que foram elaboradas pela entidade de classe. Então, ó, infrações de entidades de classes. Tiver entidade de classe, então cabe recurso? Cabe para o Conselho Federal. Aqui, ó, é para o CONFEA. Tá, beleza, professor. Então, as infrações ligadas à entidade de classe, elas são julgadas e cabe recurso para o Conselho Federal. Já vai para o Conselho Federal. Não vai para o CREA. Mas qual é a outra exceção? A outra exceção, gente, é o artigo 71, parágrafo único. O artigo 71, parágrafo único da Lei 5.194, eu vou ler para vocês. As penalidades para cada grupo profissional serão impostas pelas respectivas câmaras especializadas ou, na falta desta, pelos conselhos regionais. Então, ó, se não houver câmara especializada para aquele grupo profissional, quem vai julgar? Então, ó, falta artigo 71, parágrafo único. Falta de câmara especializada. Quem julga? CREA. Cabe recurso? Cabe. Quem está acima do CREA? Conselho Federal. Aí, ó. Porque não teve a apreciação primária da Câmara. Beleza? Cuidado com isso na hora da prova. Então, ó, o gabarito aqui é a letra D, porque é uma das exceções, tá? Questão número 3. Questão 3, ela fala assim: a aplicação do que dispõe a Lei 5.194, a verificação e a fiscalização do exercício e atividades das profissões nela regulamentadas serão exercidas por um Conselho Federal de Engenharia e Agronomia e os Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia, organizados na forma que asseguram. Isso daqui eu achei até triste, né? A banca cobrar esse dispositivo, né? Porque é o artigo 24, que fala dos órgãos fiscalizadores, a fiscalização. E fala assim: a aplicação que dispõe esta lei, a verificação e fiscalização do exercício e atividade das profissões nela regulamentadas serão exercidas por um Conselho Federal, né, e pelos Conselhos Regionais, organizados de forma que assegurem unidade de ação. Isso daqui é o princípio, né, de um vínculo de unidade de ação, significa dizer que todos têm o dever de fiscalizar.
Porque é aquela coisa, ah, mas ele está aqui, mas não é da minha jurisdição, não é da minha circunscrição aqui do meu CREA. Então eu não vou levar para o outro, é problema deles fiscalizarem. Não, você tem que sim noticiar, comunicar, né? Exatamente porque aquele profissional ali, ele está exercendo atividade, então tem que haver comunicação, não é? Então esse é o objetivo, ter uma unidade de ação. É o gabarito letra A, tá? Essa questão é bem assim, bem boba, né? Assim, ou você lê a lei ou você esquece, né? Você não sabe. Questão número 4. De acordo com a Lei Federal 5.194/66, que regula o exercício das profissões de engenheiro e de engenheiro agrônomo sobre a renda dos conselhos, e é correto afirmar: letra A, 20% do produto da arrecadação das unidades cobradas de profissionais e pessoas jurídicas para, primeiro, gente, do produto de arrecadação de anuidades, taxas e emolumentos, é assegurado um determinado valor para o Conselho Federal, tá? Nesse caso, a renda, uma das rendas do Conselho Federal é de 15% que é destinado ao Conselho Federal e não 20%, embora aqui na questão ela não botou nada sobre a renda dos conselhos. 20% do produto cobradas tá errado porque primeiro não definiu quem é esse 20%, segundo que se eu analisei aqui, às vezes a gente tem que, vamos dizer assim, saber o que o cara tá falando, né? Então 15%, tá? Não 20%. B, os conselhos regionais recolherão ao Conselho Federal até o dia 30 do mês subsequente ao da arrecadação a cota de participação. Esses 15% tem que ser repassado, né? Uma cota que tem que fazer um repasse até o dia 30 do mês subsequente. Perfeito? Tá certo? Tá certa a questão, tá? C, 1/5 da arrecadação da taxa ART instituída pela lei. 1/5 não. Para os conselhos regionais, a gente vai ter a definição dos 4/5. Cuidado, 1/5 é para mútua, tá? Dos 4/5, 4/5 vão para o conselho e 1/5 para mútua, tá? Então, para os conselhos, 4/5, tá? 4/5. Perfeito? Lembrando que na hora da prova, se a prova também te cobrar, pode cair matemática para você, 15% dos 4/5 vão para o Conselho Federal, tá? Então, cuidado também com isso na hora da prova. 10% por taxas de expedição de carteiras profissionais. Não, gente. Nem 20%, nem 10%. 10%. Ainda faltou isso daqui, né? 10% não. 15%, tá? Nem 20%, nem 10%. 15%. Beleza? Tranquilo? Próxima questão aqui, ó. Mais uma. Embora essa questão número 5 aqui eu ia deixar para o final, né? Porque a parte na lei, ela trata das penalidades. Aí então a gente tem que falar de interrupção, de suspensão, né? De penalidades propriamente que são ali aplicadas para o profissional, perfeito? No exercício da sua atividade. E aqui a questão, primeiro na hora da prova, pode vir as penalidades aplicáveis aos profissionais por infração são, aí eu tá no artigo 71. Quais são as penalidades? Primeiro, gente, advertência reservada. A censura é pública. Então, a admoestação e censura reservada não existe. Embora eu procurei, né, a admoestação também é sinônimo de advertência. Porém, o nome da penalidade é advertência. Então, na prova, tem que botar advertência. Advertência reservada. Censura pública. Então, essa questão aqui já está errada, tá? Multa, pena pecuniária, suspensão temporária, óbvio, suspensão é temporária, e cancelamento definitivo do registro. Gabarito errado exatamente por essas duas aqui, ó. Censura reservada não existe, tá? E a admoestação também
não é o nome da penalidade, beleza? Então com isso a gente fechou essa primeira aula. Você que gostou aí dessa aula e quer adquirir a turma de pacote de exercícios com as legislações específicas para o sistema, né, Confea e os CREAS e multa, perfeito? Então vale a pena, tá no valor bem legal e eu vou deixar o link aí na bio, tá? Um forte abraço e bons estudos.